Amém? Acho que vocês devem estar enjoados de nós, né? 12 dias direto olhando para nós, amém? Glória a Deus. Mas quem está abençoado até o tutano aí para começar o ano bem? Isso é que conta, amém? Comecemos o ano abençoados, preparados, amém? Diga glória a Deus. Motivação não falta, falta? Motivação para encarar 2018 está faltando aí? Sabe o que está faltando? Disciplina agora, né? Orar todo dia, buscar todo dia, vir na igreja no domingo, buscar a palavra do Senhor, ser alimentado, jejuar de vez em quando, amém? Então olha para o teu irmão e diga, motivação não está faltando, agora só está faltando a sua disciplina, amém? Quando nós temos a motivação e nos disciplinamos, Deus vem com a resposta pelo qual nós queremos, amém? Levanta a sua mão direita e diga assim comigo, as instruções que eu recebo me levam ao milagre que eu preciso. Mais uma vez, as instruções que eu recebo me levam ao milagre que eu preciso, amém? Então você está sendo instruído para alcançar o seu, e se você for bem instruído, você vai sonhar, você vai avançar, e você vai prevalecer, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga, eu creio, em nome do Senhor Jesus. A palavra desta noite está no livro de Salmos, livro de Salmos, capítulo número 73. É um salmo, não digo que bastante conhecido, mas bastante reconhecido por todos. Porque em alguma fase da nossa vida cristã, nós fomos como este levita que escreveu esses salmos. Em algum momento da nossa jornada cristã, jornada espiritual, nós fomos como esse levita chamado Asaf, amém? Em algum instante da nossa vida cristã, nós ficamos nos perguntando, por quê? Por quê? Por quê? E aqui Asaf, numa dessas crises, ele começa a questionar a sua santidade. Ele começa a questionar a sua separação como levita. Ele começa a questionar o seu chamado. Ele começa a questionar quem ele era em Deus. E ele começava a visualizar as coisas do mundo e comparar com as coisas da igreja, do templo, dos sacerdotes, dos cristãos naquela época. Aqui Asaf, ele começa a ter uma crise de existência, porque Asaf foi criado no templo, Asaf nasceu praticamente no templo e foi doutrinado a ser levita, e logo após de se tornar levita, ele seria um futuro sacerdote, diga glória a Deus. Todavia, ele se deparou com uma situação que ele não entendeu, que ele não compreendeu, ou de difícil compreensão. Então eu digo que talvez não seja um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, mas é um dos capítulos mais reconhecidos por nós, porque em alguma etapa da nossa vida espiritual, nós fomos um Asaf. Eu digo até mesmo que esta fase de Asaf, você pode estar passando, você pode passar, ou quem sabe até já passou por ela, diga glória a Deus. Mas aqui, Asaf vai questionar quem ele é em Deus, e vai comparar
o povo que estava vivendo uma vida desregrada, sem regras, sem mandamento, é o que dizemos hoje de pessoas do mundo. Fazem o que querem, o que der na telha estão fazendo, e mesmo nós sabendo que as Sagradas Escrituras dizem que é errado, eles continuam fazendo, e parece que eles são mais felizes do que nós. Parece que eles prosperam mais do que nós. Você está pensando que é só você que pensa assim? Asaf pensou assim. Diga para o teu irmão, você pensava que era só você, irmão? Há muitos anos atrás, Asaf pensava assim. Vamos ler? Quem está curioso, diga glória a Deus. Então olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, hoje você vai descobrir se você vai ser Asaf, já foi Asaf, ou permanece muito tempo como Asaf. É hoje que você vai se identificar com Asaf. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ler juntos? Verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte. Alguém já viu morte de rico aí, quando o rico é velado? E do pobre? Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, só picanha, só coisa boa, irmão, iate. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Aqui está falando dos políticos, né? São corrompidos. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, Deus existe? O Deus para eles é o dinheiro, é o lucro, é o ganho. Isso que Asaf estava dizendo. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Quem é pobre fica cada vez mais pobre, e quem é rico. Tem até uma música assim, não tem não? Do meu tempo, não é do seu tempo ainda, né? Na verdade, quem vão... Olha só, verso 13, presta atenção. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3 e... Na verdade... Para que eu vou me santificar? Para que eu não vou prostituir? Por que eu vou ficar? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto não tenho nada e eles têm tudo. Que vantagem há para mim em ser separado e lavar as mãos para fazer o sacrifício?
em se ocupar com as coisas do Senhor, em abrir uma célula na minha casa, em vir para a igreja buscando um reconhecimento de Deus, que na verdade eu nem sei se existe. Asaf estava dizendo isso. Você não é o único a pensar dessa forma. Asaf, naquele tempo, naquela hora, naquele momento, ele também pensava dessa forma. E ele diz assim: na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, eu não tenho pecado. Namorado tanto tempo, cumprido corte mais corte, eu já estou cortando tudo. Já cortei as festas, a boate, já. Também sei, também já cortei. Vocês pensam alto, gente, daqui eu captei. Cortei. Já cortei tudo, pastor, você não está entendendo. O meu coração e lavado as minhas mãos Os meus amigos perguntam: você é bobo? Está namorando quanto tempo? Vai que o negócio não é bom como você pensa. E aí? Experimenta. Vai. Não sabe o que está perdendo, mas também você não sabe o que está ganhando. Quem está entendendo, diga amém. Esse era o pensamento de quem? De Asaf, um levita, pronto para ser promovido. Não era qualquer um, irmão, era crente mesmo. Esse era crente. Verso 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando ele começou a entender como que os ímpios prosperavam, como que as coisas para as pessoas do mundo é tão fácil. Gente, as coisas para o cristão é tão estreito, o caminho é tão estreito, que se o cara da sua rua fizer um gato, ele está aquele gato de luz lá já faz uns 5 anos, mas o dia que você fizer, a Energisa localiza o gato seu. Graças a Deus que ninguém já teve essa experiência aqui, só eu. Você está entendendo como é estreito para o cristão? É que isso ele está dizendo, irmão. Eles são folgados, eles fazem coisa errada e não acontece nada com eles. Quanto eu, qualquer coisinha de errada, pá, cajadada, é pá. Quando é o pastor, é o profeta. Quando não é o profeta, é o irmão. Quando não é o irmão, é o líder certo. Quando não é o ministério, vem uma criança e fala. Olha para o teu irmão e diga: está estreito para você, meu irmão. Então eu estou querendo dizer aqui que você não é o primeiro e não vai ser o último a ter esse pensamento de Asaf. Esse modo de pensar de Asaf vem desde o tempo de Davi, desde o grande templo, estava lá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Tem gente, irmão, que fica tão perturbado quando começa a tentar entender essas coisas, que fica até endemoniado. Eu vou pegar todas hoje. Eu vou beber todas. Hoje eu me arrebento. Tinha um pastor na nossa época de obreiro, dizia assim: Senhor, me segura, senão eu volto para o mundo. Hoje ele está no mundo e ninguém segurou ele. Jesus não vai te segurar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verso 17. Ah, meu Deus. Até que entrei no santuário de Deus.
Agora você vai conversar comigo aqui. Tudo que você está pensando, todos esses pensamentos, todas essas comparações que você fica fazendo entre pessoas do mundo e pessoas da igreja, entre seus amigos do mundo e você, sabe por que você faz isso ainda? Porque você ainda não entrou no Santo dos Santos. Porque você ainda não teve relacionamento no Santo dos Santos com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque o dia que você entrar no Santo dos Santos, Ele vai te revelar coisas ocultas que nenhum homem ainda viu ou compreendeu. As coisas vão ficar claras para você quando você entrar na presença dEle. Não busque resposta no seu amigo do mundo, porque ele vai dizer que você está certo. Não busque respostas em pessoas que não podem te levar para a luz. Não busque resposta em pessoas que estão nas trevas, porque sabe qual o caminho que eles vão mostrar para vocês? Trevas. Busque resposta nos santos dos santos. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, entra na presença dEle, que Ele vai te revelar e vai te responder todas as perguntas que você tem a respeito dEle. É impossível entender coisas espirituais com uma visão terrena. A própria Bíblia em Isaías diz que os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Não limite o reino dos céus a seu bel prazer humano, porque Deus é Deus, você é humano. Asaf estava com um complexo cristiano. Ai, dó de mim que sou tadinho de Jeová. Ai, dó de mim que todo mundo lá no mundo prospera e eu que sou crente não prospero. Ai, dodói. Graças a Deus que não tem ninguém assim, aleluia. Ou tem? Hoje em dia eu diria que Asaf foi criado com vó. Sabe uma criança que é criada com vó? Alguém conhece alguém que foi criado com vó? Manhoso! Não olha agora, irmão, mas você tem alguém perto de você que foi criado com vó? Não olha. Eu diria que Asaf foi criado com vó. E isso até mesmo eu comecei a entender. Que uma criança que é criada com vó não tem uma referência de pai. E Deus é pai. Quem foi criado com o pai aqui? Levanta a mão. Faz coisa errada para ver. Desvia do caminho que ele está ensinando para você ver. Ele te traz, vou dar no açoite. Assim não. E o cinto de papai dói. Dói ou não dói? O meu doía. Mas por que eu estou dizendo isso? Irmãos, a síndrome de Asaf tem entrado em muitas igrejas hoje em dia. E essa síndrome do coitadinho é apenas uma desculpa para voltar para o mundo. Eu quero te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. Que quando você se fez nova criatura, você tinha que calcular essa nova criatura até chegar no céu. Se você não calculou a sua conversão até chegar no céu, você vai ter dificuldade para chegar lá. Como assim, pastor? Se você entrou na vida cristã pensando que era um mar de rosas, você estava enganado. O caminho é estreito. O caminho é
apertado. Tem prova aqui? Tem ou não tem? Tem dificuldade aqui? Tem ou não tem? Mas tem uma certeza, você vai morar no céu. Isso mexeu muito comigo, porque Asaf estava tendo essas crises na mente dela. Eu creio que até mesmo estava tendo uma overdose psicopata. Eu vou desviar, eu vou desviar, eu vou desviar, eu vou desviar, eu vou desviar. Aí antes de desviar, eu vou orar um pouquinho aqui, peraí. Aí ele dobrou o joelho no quarto dele. Senhor, eu vou desviar. Senhor, eu vou desviar. Criado com vó. Faz birra. Senhor, estou falando, vou desviar. Aí Deus abre os céus. Pum. Asaf. Olha o fim deles. Asaf. Olha para onde eles vão. Asaf, o reino que eles estão vivendo de supremacia é só esse. Asaf, quantos anos eles têm aqui? 80? 90? Eu tenho para você a eternidade, Asaf. Asaf, o preço que você está pagando hoje não se compara ao valor que eu vou te entregar. Asaf, olha a rua de ouro, olha o mar de cristal. Asaf, hoje você é limitado para ir e vir, mas lá vou te dar asas para voar. Asaf, acorda, Asaf, porque o caminho pode ser estreito aqui na terra, mas lá no céu você terá espaço para voar como águia nas alturas celestiais. Asaf, Asaf, olha o fim deles, Asaf, e olha o seu futuro. Olha para o teu irmão e diga assim para meu irmão: se você está como Asaf, entenda, o seu futuro é o céu. O seu futuro é o céu. O seu futuro é o céu. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, e você vai entender algo. Diga glória a Deus. Tem algum Asaf aqui, irmão? Gritou mais alto, é o maior deles. Glória a Deus, amém? Vamos lá? 1 Coríntios 2, 14, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Parou, vírgula, vamos lá. O homem... Com a sua ótica humana, você não vai entender nada no mundo espiritual. Sabe por quê? Se você olhar com ótica humana, você vai achar que nós somos loucos. Se você olhar com a ótica humana, você não vai entender nada do que acontece na igreja. Se você olhar com a ótica humana, você vai até pensar que eu tenho superpoderes, atrair as pessoas. Tem não. Se você olhar pela ótica humana, você vai começar a questionar tudo que você vê, tanto na igreja como no mundo. Porque as coisas naturais não conseguem discernir as coisas espirituais. Quer entender o reino de Deus? Quer entender quem é Deus? Quer entender o que Deus tem para você? Não olhe com os olhos carnais. Olhe com os olhos espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
Você só vai entender as coisas do Espírito espiritualmente falando. Espiritualmente eu te digo, entrar na presença de Deus é a melhor coisa que o ser humano pode querer em toda a sua história de vida cristã. Entrar no Santo dos Santos, você não consegue sobreviver em outro lugar. Se você ainda não teve experiências na presença de Deus, no santo lugar, no Santo dos Santos, eu te convido a ter uma experiência com Deus neste lugar. Você nunca mais será o mesmo, porque Ele te pega, Ele te molda, Ele te levanta. Você pode entrar no Santo dos Santos caído, abatido, mas sai de lá de pé, reerguido, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pare de se perder por aí e entra no Santo dos Santos, porque lá é o seu lugar, irmão. Vou desviar. Desiste de desviar. Olha para o teu irmão e diga: desiste de desviar. Você não vai desviar coisa nenhuma. Pare de ser cabeção. Se você desviar, olha lá, você vai para o caldeirão. Pastor, isso é pressão psicológica. Não, isso é história de Asaf. Estou pregando aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Diga assim comigo: só teremos um coração grato a Deus quando nós entramos no Santo dos Santos. Você só vai entender princípios de Deus quando você tem experiências espirituais com Ele. Você só vai entender o que é dízimo quando você entrar no Santo dos Santos. Você só vai entender o que é oferta quando você entrar no Santo dos Santos. Você só vai entender o que é sacrifício quando você entrar no Santo dos Santos. Você só vai entender o que é milagre quando você entrar no Santo dos Santos. Você só vai entender o que é batismo do Espírito Santo quando você entrar no Santo dos Santos. Você só vai entender o que é frutos do Espírito quando você entrar no Santo dos Santos. Enquanto você não fizer isso, não diga que você não está no lugar certo. Não diga que esse pastor não serve para você. É você que ainda não entrou no Santo dos Santos. Porque o dia que você entra no Santo dos Santos, em qualquer outro lugar, você é bem-vindo. Porque você entrou no Santo dos Santos. O que eu quero dizer para você: não viva as experiências dos outros. Tenha a sua experiência no Santo dos Santos, igreja. Eu tenho as minhas. Eu posso até contar para vocês, é muito lindo. Eu já vi fumaça. Eu já senti algo leve. Eu já flutuei. Mas são minhas experiências. Eu não sei quais experiências que Deus quer mover em sua vida, mas tem como descobrir. Pastor, e como eu descubro as experiências que Deus tem na minha vida? Entra no Santo dos Santos. Entra no santuário do Altíssimo, entra lá. Quando eu chego lá, a primeira coisa que eu sinto é não querer sair de lá. Porque é um lugar de descanso. É um lugar de refrigério. Alguém aqui já esteve no Santo dos Santos? Levanta a sua mão. Quando o Apocalipse fala: eu tenho algo contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, você já esteve lá, você já foi lá, você já sentiu, mas saiu de lá e não voltou mais lá. Eu te convido: volta para lá, porque a cura está lá. Volta para lá, porque o refrigério está lá. Volta para lá, porque a reestruturação do teu casamento está lá. O seu milagre está lá. A sua vitória está lá. A sua prosperidade está lá. Pastor, mas não tinha outro lugar mais fácil?
para colocar o meu milagre tem que ser lá. Sim, porque para entrar lá, você tem que diminuir. Você tem que ser humilde e se curvar diante do poder do Santo dos Santos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: eu quero te ver lá, meu irmão. Pergunta para ele: aonde, irmão? No Santo dos Santos. Um certo dia eu fiquei um tempo sem orar. De repente eu comecei a clamar o Senhor, 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 Senhor. Comecei a falar em línguas. De repente o Espírito Santo falou para mim: não para, que ainda não chegou. E eu continuei orando, orando. Muita gente para. Quando começa a sentir um tremor, quando sentir um arrepio, aí volta. Ah, já está bom. Já chorei, já falei em língua, já falei mistério. A revelação da palavra já veio, já está bom. Mas nesse dia eu comecei a orar, e veio mistério, a palavra Deus já tinha dado, e orar. Aí de repente eu disse assim: tá bom. Na minha mente eu falei: tá bom, já tem a palavra, já tem a mensagem, vai ser poderosa. Aí o Espírito Santo disse para mim: não. O que você está ensinando? Eu estou ensinando sobre o Santo dos Santos. Vai ser forte, vai ser poderoso, vai ser mesmo. O que você está ensinando mesmo? Santo dos Santos. E como você pode levar alguém lá, se você não chegou lá? Você não vai poder levar ninguém na presença de Deus se você nunca esteve lá. Você precisa estar lá. E quando você estiver lá, você vai levar muitas pessoas até lá. E não vai ser por força, nem por violência. Vai ser pelo Espírito de Deus. Aí eu disse para ele assim: então me leva, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva, mostra a tua beleza, quero ver tua face. As línguas estranhas cessaram. E eu não consegui expressar uma só palavra. Sabe por quê? No Santo dos Santos você não fala. Deus fala com você. E Ele começa a te responder todas as perguntas que você tanto faz no seu coração. O Espírito de Deus está me falando aqui que algumas pessoas já entraram na presença de Deus com ira, com raiva. Senhor, responde, Senhor, responde. E Ele diz para você: você ainda não chegou no Santo dos Santos. Quando você chegar aqui, eu te respondo. $15 minutos quer entrar no Santo dos Santos, irmão. Para Jaciara é 2 horas. Imagine Santo do Santo. Olha para o teu irmão, meu irmão, 15 minutos não chega lá. Pode regular o seu quilômetro aí, porque ele não vai chegar. Quem está me entendendo, diga amém. E então eu fui. E de repente, pá, eu estava lá. As revelações começaram a chegar uma a uma. E uma das revelações, o Espírito Santo me perguntava. Interessante, eu não sei se você já passou por isso, mas o Espírito Santo sempre ele vem com uma pergunta. Ele te pergunta algo e depois ele me responde, porque a gente nunca vai conseguir responder o Espírito Santo. Amém? Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ezequiel, o que você vê? Senhor, não vá de você. Pode porventura, Ezequiel, esses ossos se tornarem a viver? Diga, tudo é pergunta. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, você está pensando que você vai fazer a pergunta
No Santo dos Santos? Não. Quem vai te fazer pergunta é Ele. E então vem a primeira pergunta. Eita glória! Olha para o teu irmão e diga, está preparado, meu irmão? Para a primeira pergunta? Olha que quando Deus pergunta, Deus pergunta. É verdade ou não é? É verdade ou não é, igreja? E aí ele perguntou: filho, você quer grandes coisas, mas os seus sonhos são muito pequenos. Filho, quem limita a tua vitória é você mesmo. Filho, eu tenho algo para te revelar. E ele me fez a revelação. O que fez o véu do templo se rasgar? Alguém sabe o que? Alguém sabe? Eu não sabia. O que fez o véu do templo se rasgar de cima para baixo? Foi a santidade dos sacerdotes? Foi a santidade dos levitas? Foi a santidade do povo de Israel naquele tempo? O que fez o véu se rasgar? Para quem não sabe, o Santo dos Santos não tinha uma porta, tinha apenas um véu. E todo sacerdote, antes de entrar por aquele véu, ele precisava estar purificado, lavado. Ele tinha que se rapar totalmente, nenhum pelo entrava lá dentro do Santo dos Santos. Tem que se limpar. Então o Espírito Santo falou para mim, para entrar, o véu foi rasgado, porque o sacerdote estava limpo, porque o levita estava limpo. O véu foi rasgado, filho, por quê? Ele me respondeu, e eu quero responder para você. Abra a sua palavra, a sua Bíblia, Marcos capítulo 15. Marcos 15, 36 ao 38. Vamos ler juntos? Diga assim comigo, e um deles, mais forte, diga, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando grande brado, expirou. Verso 38, diga comigo, 1, 2, 3 e... Agora eu te pergunto, você vai conseguir responder agora. O que rasgou o véu? O que rasgou o véu? O que rasgou o véu? Diga para o teu irmão, o sacrifício de Jesus. Diga o sacrifício de Jesus. Diga o sacrifício de Jesus. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu quero dizer para você que você não merece estar no Santo dos Santos, realmente. É um lugar muito santo para você. É um lugar que requer muito esforço para você. Você não merece, mas Jesus já pagou o preço. Era somente o sacerdote que podia entrar. Hoje eu e você pode chegar lá, qualquer hora, qualquer momento. Aleluia! E ele me disse, por que foi de áudio? Senhor, fala tudo aí, porque eu não sei nada. Todas as vezes que um judeu queria se humilhar por algo,
Ele pegava as suas roupas e rasgava. Jó rasgou as suas vestes e adorou o Senhor, em sinal de humilhação. Quando Jesus bradou, está consumado, Deus rasgou o véu. Tchá. Olha para o teu irmão e diga: agora você pode entrar. O véu está rasgado. E não é por causa de você, é por causa de Jesus, é por causa de Jesus, é por causa de Jesus, é por causa de Jesus que o véu foi rasgado. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos, ainda hoje você pode entrar lá. Sabe por quê? O sacrifício de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário nos leva à presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E muitos teólogos dizem que quando o véu se rasgou, se dava acesso ao Santo dos Santos. Mas eu vou dizer algo mais profundo ainda. Quando o véu foi rasgado, o que estava dentro do santuário saiu para fora. Antes, a arca significava a presença de Deus. Hoje a arca sou eu. Hoje a arca é você. Pergunta: por que, pastor? Porque quando Deus rasgou o véu, o Espírito dele saiu dele e habitou em você. Você é templo do Espírito Santo de Deus agora. Você é a arca da aliança, portador da presença de Deus. Não deixe o diabo tirar você. Tirar você da presença do Senhor. E o Espírito do Senhor que está em você, ele tem saudade do Santo dos Santos. Ele tem vontade de estar lá a toda hora, a todo momento. Tanto é que quando você se esfria, quando você não vem à igreja, parece que está faltando alguma coisa. Você sente um vazio, você se sente angustiado. Sabe o que é isso? Pergunta: o que é isso, pastor? É o Espírito Santo tentando se conectar com o seu Espírito, dizendo: você precisa estar no Santo dos Santos, você precisa entrar lá de novo, você precisa estar lá de novo. Quando estou abatido, eu entro no Santo dos Santos. Quando me sinto derrotado, eu entro no Santo dos Santos. Quando estou em depressão, eu entro no Santo dos Santos, e de lá eu não saio a mesma forma que eu entrei. Você não sairá do Santo dos Santos da mesma forma que você entrou. Quem está entendendo isso, diga amém. Diga: eu não vou sair do Santo dos Santos da mesma forma que eu entrei. Quando Asaf teve esta visão, ele compreendeu tudo e entendeu, e se tornou maduro espiritualmente. O tempo da maturidade chegou na tua vida, meu irmão. Em vez de reclamar, entra no Santo dos Santos. Em vez de questionar a sua trindade, entra no Santo dos Santos primeiro. Antes de desviar, vai ter com Deus. Senhor, pastor, será que Deus vai me castigar se eu voltar para o mundo? É uma pergunta que todo mundo queria fazer, mas não faz porque o pastor é bravo. Amém, igreja? Mas vou dizer para você, ele não vai te castigar. O diabo faz isso por ele. Ele não vai precisar mover uma palha. Que quando você sai das asas do Altíssimo, você está desprotegido, você está desarmado, você está à mercê do inimigo.
Salmos 91 diz: aquele você não vai ter mais paz, porque você está fora da sombra do Onipotente. Está ruim ser crente, irmão, mas você tem proteção de Jeová. Está ruim ser jovem cristão, está ruim, mas você tem segurança 24 horas por dia. E olha só que eu sou profeta e digo, se você não estivesse na presença dele, você estaria morto. Onde você estaria sem Jesus? Se Jesus não fosse lá e resgatado a sua alma, onde você estaria agora? Da onde a sua mãe ia tirar você agora, nesse horário? Será que ela ia andando ou teria que ir com uma ambulância? Ou com um amigo para puxar você, porque você estaria embriagado? Então olha para o teu irmão e diga: ih, irmão, fechou para você. Você não pode desviar. Já que não pode desviar, entra no Santo dos Santos. Eu sou muito lógico, muito prático. Eu sempre aprendi que eu sou difícil de aprender, mas quando eu aprendo, eu aprendo. É igual matemática. Eu fui difícil para aprender matemática, mas o dia que eu aprendi que 1 mais 1 é 2, nunca mais esqueci. Até hoje, está na cabeça. 1 mais 1 é 2. Quem está entendendo? Diga amém. Diga glória a Deus. Então olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, aprenda de uma vez por todas. E não tira da tua cabeça. Quando você entra do Santo dos Santos, você nunca vai pensar em se desviar da presença dele. Eu aprendi. Já me decepcionei? Já. Já fui abatido? Já. Já fui entristecido? Já. Já passei por enfermidade? Já. Já fiquei desanimado? Fiquei. Desmotivado? Fiquei. Mas nunca pensei em abandonar o Santo dos Santos. Com Jesus está difícil. Existia uma canção muito antigamente, acho que poucos aqui vão se lembrar, porque é do meu tempo, que dizia assim, é música do mundo, tá, gente? Entendam. E dizia assim: quem não está com Deus está na unha do capeta. Quem lembra? Vocês lembram, né? Meu Deus, tem velha criatura aqui ainda. Então olha para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, se você não estiver com Deus, em cima do muro você não está. Que não tem esse pensamento: eu não sou de Deus, mas também não sou do diabo, eu estou em cima do muro ainda. Então olha para o teu irmão e diga: o muro foi doado para Satanás. Veio sabe um calor que sobe para cima? Começou assim, opa. Aí veio uma dúvida na cabeça: será que é de Deus? Diga, olha para o teu irmão e diga: você está buscando a quem? Então do diabo não é, irmão. Cabeção, né? Amém, igreja? Você está buscando alguém? Você vai sentir o diabo? Está errado. Você precisa de libertação, então. Quem está entendendo? Você começa a buscar Deus, aí vem um fogo, né? Aí o Espírito Santo disse assim para mim: começa só a glorificar. Eu comecei a glorificar, o fogo foi subindo daqui para cima, começou a queimar o meu peito. Aí comecei a glorificar o nome do Senhor. Aí de repente o Espírito Santo falou no meu coração: começa a falar em línguas. Aí eu assustei. Meu Deus, falar em língua? Como assim falar em língua? O pessoal lá fala em língua, mas que eu sou indigno de falar em língua. Eu sou a pior, eu sou pecador. Não é assim que a gente pensa, irmão? Eu pensava desse jeito, estava recém-convertido. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
Tá bom então, se o Senhor está falando. Aí eu comecei a orar mais intensamente, De repente eu comecei, Rabassai. Aí o fogo subiu para a língua, começou a queimar a língua. Aí comecei, Rabassori Kandarabassori Kandarai. O que eu aprendi com isso? Que é tudo pela fé. E sem fé é impossível agradar. Quem tem que começar? É Ele ou é nós? Aí Ele vai te encher. A Bíblia diz em Salmos: abra bem a tua boca, que eu a encherei. Amém? Quem descobriu o segredo, diga amém. Então vai para o teu quarto, se debruça lá. E eu falando assim: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor me batizar pelo Espírito Santo. E fui batizado pelo Espírito Santo. Amém? Então você tem que usar essa teimosia que você tem para algo positivo. Amém, igreja? Tem gente teimosa ou não tem? Mas para coisa que não presta, né? Está teimando na coisa errada. Está teimando no rapazinho errado. Irmão, é fácil identificar. Você que é solteiro, é fácil identificar se o cara ou a cabroa ou a varoa é de Deus. Eu ia falar outra coisa, mas é fácil se o varão ou a varoa é de Deus ou não é. Quem está antenado aí, diga amém. Os solteiros fazem assim para mim, só para me olhar para vocês. Olha a dica, escreve a dica. Amém? Se o varão que você está interessada vai te afastar de Deus, não é de Deus. Mas ele é tão bonito, eu vou ganhar ele para Jesus. Mentira, ele que vai ganhar você para o mundo. Mas depois de casar eu mudo ele. Tem um monte de casado aqui que pensou isso e não mudou ele até hoje. Quem está me entendendo, diga amém. Porque ninguém muda ninguém, só Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então se o varão te afasta de Deus, não precisa nem pedir confirmação, não é. Agora se o varão te aproxima de Deus, é mistério. Ele é o varão de Deus. Se a mulher te afasta de Deus, vamos beber, não tem problema, não tem importância. Quem está lembrado aqui da história do tem problema, não tem importância? Papagaio. Ensinaram para ele apenas 2 frases: não tem problema, não tem importância. Só isso. O que o papagaio falava? De novo, bem forte. O que o papagaio falava? Um dia uma cascavel chegou no quintal e ele estava num toco. E a cascavel começou a enrolar no toco para chegar até ele. O que ele estava falando? Aí ele começou a gritar. Mas começou a gritar o quê? Aí a cascavel armou para dar o bote e ele gritou bem alto. O quê? Final da história, ele morreu. Porque ele só aprendeu a falar o quê? Então cuidado com alguém que começa a falar desse jeito. Amém, igreja? Mas se o homem te aproxima de Deus, ele é varão de Deus. Se a mulher te aproxima de Deus, eita glória, essa é de Deus. Confirmação, está aí a confirmação para você. Amém, igreja? Diga glória a Deus, aleluia. Amém?